Administração pública direta e indireta, aquele tanto de entidade administrativa. Quer saber mais sobre isso? É a aula teórica de hoje. Vem comigo! Olá, professora Elisa Faria. Esta é a nossa primeira aula de teoria, de uma série que vem aí por diante. E nós vamos trabalhar quadro, também slide. Na aula de teoria, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar sempre um material de apoio. Ele vem como esse daqui, ó, na versão para impressão, tá? Então ele não vai estar colorido igual o slide que a gente vai usar aqui, mas você vai encontrá-lo na versão de impressão. Então você pode colecionar o seu, tá bem? E ele vem neutro. Por quê? Porque às vezes você tem mais facilidade de estudar colorindo, então você vai colocar as cores conforme a gente vai usando aqui também. Talvez você tenha mais facilidade com acompanhamento com a sua própria letra, rabiscando com a caneta Bic. Você usa o seu jeito de aprender mesclado aqui com esse material de apoio, tá bem? Tem até um espaço aqui para anotações e você vai montando aí o seu caderninho da professora Elisa Faria, beleza? Bom, então como é que a gente começa essa conversa? A gente vai começar com um slide, tá? Que retoma o que a gente conversava lá na aula de questões. Olha comigo. Pois é. Você está vendo o que nesse quadro aqui do meu lado? Você está vendo aquela nossa história, né, de administração pública direta e indireta. No desenho aí onde vem ente político, você imaginaria a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios, correto? Esse ente federativo é organizado como se fosse ali uma empresa, abre aspas, porque na verdade então a gente vai só chamar de pessoa jurídica, dividido em órgãos, e esses órgãos se estruturam conforme essas relações que nós colocamos aqui de coordenação, quando estão na mesma linha, na horizontal aqui, ou se não, estes que estão aqui na vertical, que formam uma relação de subordinação. Tanto a coordenação quanto a subordinação ligam-se à hierarquia organizacional. Mas percebam que, ao lado desta entidade federativa, desse ente federativo, aparece também uma entidade administrativa. Essa entidade administrativa, que pode ser uma fundação, uma autarquia, etc., tem também uma divisão organizacional. Ela também está delimitada aqui com a hierarquia. Também há a coordenação no nível horizontal, como a subordinação no nível vertical. Então, subordinação e coordenação estão ligados a esse fenômeno da hierarquia. Hierarquia é sempre interna à estrutura da pessoa jurídica, que pode ser o ente federativo ou a entidade administrativa. Tudo bem até aqui? Pois bem. Quando a atividade da administração pública direta, também chamada centralizada, é retirada do centro, nós temos um processo chamado descentralização. E aí essa descentralização pode ser por outorga ou pode ser por delegação de serviços ao particular. Quando tem essa delegação de serviço ao particular, veja que o particular pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Tá vendo aqui, ó, um prédiozinho e um homenzinho? É para você lembrar ali da pessoa jurídica e da pessoa física. E quando ocorre a outorga do serviço ao particular, essa outorga se dá sempre a uma entidade da administração indireta e nós vamos conversar sobre estas entidades na aula de hoje, tá bom? Mas eu queria também que você se lembrasse que nós conversamos nas questões sobre descentralização e centralização, mas também sobre concentração e desconcentração. Mudando aqui para a nossa próxima tela, a gente tem a concentração e a desconcentração representada por este quadro, né, que vocês estão vendo aqui, que diz o seguinte, olha aí no seu primeiro desenho, tá, até o número 1, tá? Um exemplo de concentração. Imagine que existiam ali dois órgãos, tem um desenho aí do ente federativo, então ele foi dividido em departamentos, podia ser a presidência, ministérios, e imagine ali que o presidente da república resolveu extinguir um ministério, juntando dois ministérios em um só. Este é um modelo de concentração da estrutura organizacional. O desenho do lado, que demonstra, tem o número 2 aí, demonstra o fenômeno da desconcentração. O que a gente teria ali então para estudar?
imagine que existia apenas um órgão e que ele foi subdividido em departamentos menores, então houve uma desconcentração. Bom, mas como nós aprofundamos isso e conversamos na aula de questões sobre esses temas, o que eu só queria é que você enxergasse esse desenho, consolidando o que nós aprendemos lá, porque o nosso assunto hoje é mais a fundo, é conhecer os modelos de entidades da administração pública indireta, tá bom? Olha comigo esse próximo slide e dele eu venho aqui para o quadro para a gente conversar um pouco mais. Olha lá. Nesse quadro da administração pública direta e indireta, nós temos AP. O que é esse AP? É a administração pública. Quem é que realiza essa atividade da administração pública? Sempre um ente federativo, a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios, ok? Então, essa atividade de administração pode ser direta ou indireta. Ela é direta quando realizada pelos próprios órgãos e ela é indireta quando realizada por entidades. Estas entidades podem ser de direito público ou de direito privado. E aí, elas são de direito público, quando criadas por lei, podendo ter esses dois modelos que estão vendo aqui, a autarquia e a fundação pública de direito público. E elas são chamadas de entidades de direito privado, quando acompanham o modelo ali assemelhado com o que o particular poderia criar. Então, elas são sempre autorizadas por lei. E aí nós temos a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação. Esse quadro que está aí bem desenhado para você está no seu material de apoio e você vai estar com ele aí impresso. Não fez isso ainda? Dá uma pausa nesse vídeo. Pega aí o seu material, porque é nele que você vai completar os assuntos que a gente vai colocar aqui agora no quadro. Então, vem comigo que a gente vai conversar agora só aqui, eu e você e mais ninguém, tá? Pode fechar a porta do quarto e falar assim, ó, mãe, não entra aqui não que agora eu vou estudar direito administrativo. Vem aqui comigo, tá bom? Vem aqui, ó. Então, olha lá. O quadro é esse. É isso aqui que você tem aí no seu esquema. A administração pública, direta e indireta, órgãos e entidades. A professora quase caiu aqui para trás. Tem um armário, né? Porque aqui começa meu estúdio, ó. Aqui, então, a administração pública, ela sempre vai significar pra gente a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios. Um desses entes federativos está administrando alguma coisa. O que ele está administrando? Está administrando serviços públicos, bens públicos, interesses públicos, está administrando, por exemplo, fomentando atividades que o particular não desempenha por conta própria. Como assim, professora? Por exemplo, nem toda atividade educacional é lucrativa. Uma escola particular tem interesse em manter estudantes ali que pagam uma boa quantia mensalmente para os seus filhos estudarem, né? Para os filhos das pessoas aí na sociedade. Mas talvez se for abrir uma escola lá no cantão, lá onde não tem quase aluno nenhum, lá na zona rural, o mercado não vai. Então, é para isso que existe o Estado, para também fomentar atividades que o mercado não se dispõe a fazer, tá bom? Então, além da atividade de serviço público, da atividade de gestão dos bens públicos, dos interesses públicos, além desse fomento a determinadas atividades que não são de interesse de mercado, nós também temos outras atividades que o Estado vai prestar, que sejam ali no âmbito da segurança nacional, no âmbito do controle da política econômica, enfim, todos os papéis do Estado são desempenhados e a gente chamou isso aqui então de administração pública, correto? Bom, quando a administração é realizada pelo próprio ente federativo, a gente diz que a atividade foi feita aqui, ó, pela administração pública direta. Ou seja, pelos próprios órgãos da administração, são esses daqui, e esses órgãos têm uma característica importante, que é o fato de não terem personalidade jurídica. Muito bem, então vamos colocar aqui que esses órgãos não são PJ, não são pessoa jurídica, tá bem? Nunca, professora, e o tal do CNPJ que todo órgão tem? Olha lá. Todo órgão tem um número que o identifica, isso especialmente para fins de controle orçamentário, para fins de divisão de recursos, né? Aqueles que a União arrecada quase toda, depois está dividindo um tiquinho para cada estado, para município. Então, para identificação dessas estruturas organizacionais que recebem recursos,
decidiu-se, tá, dar um número para cada um desses órgãos, e aí esse número é um número de CNPJ, embora nenhum órgão seja pessoa jurídica. Então, Secretaria de Saúde de Belo Horizonte vai ter um número de CNPJ, mas ela é um mero departamento, uma mera unidade administrativa, não é dotada de personalidade jurídica, e aí é isso que a gente vai anotar. Mas o que importa para a gente nessa aula não é nem tanto conversar sobre os órgãos, e sim sobre essas entidades da administração pública indireta. Então, a gente quer conversar aqui sobre essas entidades. As entidades que a administração vai instituir podem ser de dois modelos. Às vezes, elas são criadas meramente com o objetivo de prestar um serviço público sem finalidade lucrativa. Então, nós vamos anotar aqui, ó, nessas de direito público, que elas são entidades sem finalidade lucrativa. E já quando a administração pretende desenvolver uma atividade que o particular também pode, geralmente atividade de mercado, então ela vai buscar aqui a atividade do lucro, ok? Então nós temos a possibilidade de a administração criar entidades que são sem finalidade lucrativa ou que são com atividade lucrativa. Não é que não arrecada dinheiro, arrecada, mas esse recurso arrecadado não serve para enriquecimento do Estado e sim para a mera prestação daquele serviço. E aqui não, aqui é possível inclusive a obtenção de retorno financeiro para o Estado, tá bem? Bom, vamos conversar um pouco sobre essas daqui que são de direito público. Essas entidades de direito público, elas são criadas por lei. Então a gente colocou aqui, ó, criadas por lei. Por quê? Porque elas precisam ganhar esta natureza de direito público, que corresponde a uma série de prerrogativas. Vamos escrever isso aqui, ó. Essas entidades de direito público possuem prerrogativas. Vai caber aí no seu esquema? Pode escrever então aí, ó, prerrogativas. O que são essas prerrogativas? Essas entidades não pagam impostos, não têm obrigações civis, comerciais, nem trabalhistas como as empresas privadas têm. Esses privilégios, entre aspas, né, que a gente vai chamar de prerrogativas, só existem para as entidades de direito público. Elas são criadas por lei, então, porque a lei é a manifestação da vontade do povo, só o povo pode dar para elas tanto de prerrogativa. E aí ela só pode ter dois modelos possíveis. A gente pode ter uma autarquia e a gente pode ter aqui uma fundação pública de direito público. Então, nós temos as entidades que são de direito público, sem finalidade lucrativa, e elas podem ser autarquias ou fundações sempre criadas por lei. Ao contrário dessas, quando a gente cuida das entidades que são de direito privado, essas entidades vão ser sempre instituídas por uma lei autorizativa, ou melhor ainda, esta lei autoriza a instituição e elas são de fato constituídas mediante um registro em cartório, como de resto todas as entidades privadas são. E mais, elas podem ter um modelo de empresa pública, ou o modelo de sociedade de economia mista, ou o modelo de fundação pública. Prof, não está errado, não. Está escrito fundação pública aqui embaixo e aqui em cima também. Está correto. É porque o outro nome, fundação privada, pressupõe sempre uma fundação instituída por um particular. E não é o que a gente quer aqui. A gente não está estudando, por exemplo, Fundação Ayrton Senna, que é a família do Ayrton Senna que constituiu. Não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é conhecer as fundações e empresas instituídas pela administração pública, tá? E aí, essa fundação pública é tão semelhante a essa autarquia que ela é apelidada por muitos autores de fundação autárquica. E essa autarquia também leva o nome de autarquia fundacional. Portanto, elas são quase que irmãs gêmeas, com algumas distinções que são meramente teóricas, e depois eu converso um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, quando a gente conversa sobre a empresa pública, a economia mista e a fundação pública de direito privado, é importante notar o seguinte: essa empresa pública, ela vai objetivar lucro, ou seja, ela vai prestar um serviço público ao qual se possa remunerar, né,
por exemplo, eu posso ter que uma prestação de um serviço de energia elétrica, eu vou ter que pagar a conta de energia, ou pode ser até uma exploração de atividade econômica, como atividade de um banco público. Ele fala o Bradesco, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, são bancos públicos, então a gente pode ter que, o Estado pode buscar recursos no mercado explorando atividade econômica. A mesma coisa aqui então na economia mista, essa atividade é lucrativa. Mas quando a gente chega aqui na fundação pública, embora ela tenha um modelo do direito privado, nós sabemos que, mesmo que ela fosse instituída por um particular, ela não teria finalidade lucrativa, porque as fundações são assim, elas não têm natureza lucrativa, tá? Então você ficou com as entidades que são de direito público e as que são de direito privado. Perceba que não é a distinção de administração direta e indireta que torna esse quadro interessante. Nas provas que vocês vão fazer, o que é cobrado? A diferença que passa mais ou menos aqui, ó, vou colocar aqui um pontilhado. Essa linha aqui, ó, a gente vai chamar de linha do Equador, tá bom? Pode colocar aí, ó, Equador. O que essa linha do Equador significa? Que eu estou dividindo o quadro nos pontos mais importantes para a sua prova. Embaixo, para baixo dessa linha do Equador, nós encontramos a empresa pública, a sociedade de economia mista e essa fundação pública de direito privado. Estas duas aqui, ó, a empresa pública e a sociedade de economia mista, basicamente estas aqui, você encontra nas suas provas com o nome de empresas estatais. Falhou aqui a minha voz. Empresas estatais, empresas do Estado. E o que está para cima da linha do Equador, que eu vou marcar aqui para você com um asterisco, que é a administração direta, a administração pública autárquica e essa daqui, você vai encontrar em quase todas as suas provas com o nome de administração direta, autárquica e fundacional. Professora, eu nunca tinha visto isso. Ah, já viu sim. Você já deve ter pego a Constituição, por exemplo, lá no artigo 37, por exemplo, no inciso 11, que vai falar de teto constitucional, e lá falava a administração direta, autárquica e fundacional. Você também pode ter ido no artigo 38 e leu lá o caput do artigo 38, também falava de direta, de autárquica e de fundacional, tá bom? Então, vamos aqui conversar um pouco sobre esse quadro. Bem, órgãos, a gente já sabe, são estruturas integrantes de uma pessoa jurídica. No caso aqui, a gente só está preocupado com esses órgãos dentro da estrutura da administração pública direta, tá? Esses órgãos não têm personalidade jurídica e são meras unidades administrativas. Quando a administração cria entidades, estas entidades sempre vão ser uma pessoa jurídica, então elas sempre vão ter essa personalidade jurídica e elas podem ser de direito público ou de direito privado. Quando elas são de direito público, elas detêm prerrogativas e essas prerrogativas decorrem da própria lei que instituiu, que criou essa entidade. E aí você vem com as autarquias e as fundações públicas de direito público. Beleza. Prof, me dá a diferença de autarquia para fundação pública, ou me fale das semelhanças entre elas. Olha lá. As autarquias e as fundações públicas são criadas por lei, são pessoas jurídicas de direito privado, são entidades, pertencem à administração indireta. A professora já falou, pois é tão simples que a gente já consegue olhar para esse quadro e falar de várias coisas em que elas são semelhantes. Agora, e diferenças elas têm? Para fins de prova, sim. Você pode dizer que uma autarquia é sempre um serviço público personificado, um serviço público ao qual se deu uma personalidade jurídica e que as fundações correspondem, portanto, a uma instituição, tá, de um patrimônio público. Ou, em outras palavras, você tem um patrimônio público personificado, seria aí uma forma de fazer uma distinção. Isso é relevante no mundo? Ou você usa isso para alguma coisa? Não, só para fins de prova. Você pode chamar a fundação de patrimônio público personificado, a autarquia de serviço público personificado. Outra coisa, as autarquias foram criadas inicialmente com o intuito de serem prestarem um serviço público típico e as fundações atípicos. Então, você também pode dizer que
Pessoa jurídica, tá aqui, ó, pessoa jurídica de direito público, criada por lei para prestar serviços típicos, marcar a autarquia, e atípicos essas fundações. Mas repito, isso não tem lógica alguma no mundo de hoje, é só mesmo se você encontrar uma prova que, por exemplo, buscou ali a doutrina do professor Eli Lopes Meireles. Bem, que é uma doutrina mais clássica. Quando vamos para as entidades de direito privado, aí tem um pouco mais de informação que você talvez queira saber. A empresa pública e a sociedade de economia mista se distinguem de que forma? Bom, a sociedade de economia mista, o nome já fala, mista, compõe-se de capital público e privado. Então é como se eu fosse agora que o Estado criasse uma empresa e perguntasse: você não quer ser meu sócio, cidadão? E aí eu coloco ações à venda e aí esses particulares adquirem essas ações e se tornam sócios do Estado. Só que para o Estado falar: essa empresa é minha e você está só participando, é necessário que a maioria do capital pertença à administração, tá bom? Então toda sociedade de economia mista é uma empresa estatal, ou seja, uma empresa do Estado. Quando o Estado tem maioria do capital, ou também podemos falar detém o controle acionário dessas empresas e há ações no mercado. Logo, elas são sempre uma SA, elas sempre vão se organizar na forma de uma sociedade anônima. As empresas públicas têm capital 100% público, portanto, quando elas são constituídas, o Estado é dono, se ela for uma SA, por exemplo, de todas as ações e ele não disponibiliza isso ao mercado. Então, diferenciando uma empresa pública de uma sociedade de economia mista, ambas são empresas estatais, mas a sociedade de economia mista, ela é sempre uma SA e tem capital aberto no mercado, enquanto que a empresa pública pode ter até o formato de uma SA, ela pode ter qualquer forma permitida no direito, mas ela mantém o capital 100% público, tá certo? Essa fundação pública, e essa qual a diferença mesmo, prof? Esta é uma fundação com regime de direito público e muito parecida com a autarquia, tanto que chamada de fundação autárquica. E essa é uma fundação que o Estado pode criar nos moldes que o particular cria, então ela é pública, mas muito parecida com a fundação privada, com a fundação particular, que é aquela instituída lá pelo cidadão, lá pela sociedade, tá certo? Bom, em relação a esse quadro, o que eu mais gostaria que você soubesse? Essa é uma aula inaugural, tá, gente? Não pode aprofundar essas temáticas depois, a gente vai ter muito tempo aí no canal para falar de teorias, mas o que eu precisava que você pensasse aqui? Você não pode mais confundir a estrutura desse quadro. Então você não tem, você vai ter que pregar esse aí, ó, você vai pegar o seu, vai colorir, vai deixar ele bem lindo, né? E vai deixar lá no seu quarto, todo, não é esse aqui, porque esse aqui é o outro rascunho, mas vai todo coloridinho, todo marcado, porque você não pode confundir isso mais. Isso aqui serve para todas as coisas que você vai estudar no direito administrativo. Bom, tá. O prof, tem alguma coisa mais que eu preciso saber sobre esse quadro? Tem sim. Você precisa saber que as entidades chamadas de agências reguladoras estão desenhadas aqui bem atrás de mim. Estão, professoras? Aonde? Cadê, professor? Aqui, ó. Essas autarquias, tá? Podem ser agências reguladoras. O que é isso? Eu posso criar uma estrutura para regular mercado e ela no Brasil tem esse formato aqui de autarquia. Depois a gente vai aprofundar com isso, mas eu só queria saber assim, professora, a agência reguladora faz parte ou não faz parte da estrutura da administração? Faz, tá aqui. Elas são autarquias como estas. Professora, a agência executiva faz parte ou não faz parte desse desenho? Faz. As agências executivas, na verdade, são qualquer órgão ou qualquer entidade que tenha celebrado com o poder público um contrato de gestão para ampliar a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Está lá no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição. Também vai saber mais sobre isso quando a gente conversar sobre a Constituição. Bom, ocorre que no âmbito federal, os órgãos não celebram esse tipo de acordo, tá? Então, tem detalhes que a gente vai puxando depois, não vai ser tudo num dia só, para você não ter dor de cabeça, mal-estar, aquelas coisas. Então, a gente vai também saber que no âmbito federal, só essas autarquias e fundações atuam como agências executivas. Agora, prof, eu fiquei numa dúvida porque eu vi naquela sua aula de questões alguma coisa sobre as organizações sociais. O que é isso? Olha lá. As organizações sociais nada mais são do que entidades privadas. Elas não estão lá naquele quadro, elas estão aqui, ó, comigo, com você, na sociedade. E essas entidades, elas podem celebrar
com a administração pública um contrato, tá? Para que elas administrem determinados serviços públicos. Então, as organizações sociais são entidades privadas que vão celebrar com a administração pública um contrato de gestão para, de forma ali associada, prestarem alguns tipos de serviços, administrar alguns serviços para a própria administração, só que sempre não lucrativos. E as OCIPs, já ouviu falar? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. A OCIP é também uma entidade privada que celebra com a administração pública um tipo de acordo, só que agora por um modelo chamado termo de parceria. Por meio desse termo de parceria, a administração pode transferir recursos para essa entidade, tá bom? Agora, existem outras entidades que a gente fala por aí e que de repente não estão desenhadas aqui nesse quadro? Sim. Se você pensar, e eu vou falar tudo agora que está aqui na sociedade, que não tem a ver com aquele quadro, em sindicatos, associações, federações, confederações, você pensar em conselhos profissionais, serviços sociais autônomos, igreja, partido político, tudo isso, ONG, não pertence ao quadro da administração e é o que é chamado de terceiro setor. A gente vai ter uma aula só para falar sobre terceiro setor, mas esse tema é lá para frente, porque isso quase não cai em prova de concurso, tá bom? Não é um tema aqui tão recorrente para a gente colocar aqui agora no YouTube. A gente vai começar devagar, conhecendo a organização, depois a gente vai para agentes públicos, vamos conhecer a Constituição e vamos avançando nas legislações específicas no decorrer das nossas semanas, tá certo? Bom, voltando agora comigo então aqui nos slides, veja que a gente coloca esse último aí para você imprimir, com essas informações que estão no quadro atrás de mim, tá bem? Fazendo especialmente essa distinção aí que eu chamei de linha do Equador, tá vendo aqui? Essa linha do Equador demonstra pra gente, então, que o mais importante é saber diferenciar a administração direta, autárquica e fundacional das entidades da administração pública, que são ali empresas estatais e que estão aí para baixo dessa linha do Equador. Bom, na aula de agentes, nós vamos conversar um pouco ainda sobre esse quadro. Quem trabalha na estrutura da administração? Quem é seletista? Quem são os estatutários? Cargo, emprego e função, quais são essas distinções, tá bom? Então, aguarde a nossa próxima aula de teoria, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa estrutura dos agentes públicos, saber quem é que trabalha nessa casa maravilhosa chamada administração pública. Se você gostou dessa aula, se inscreve, coloca aqui seus comentários, anota aí esse WhatsApp que tá aparecendo aqui, ó, viu? Me manda nesse WhatsApp as suas sugestões de temas que você quer ver aqui nessa aula e outras tantas que você quiser fazer aí de comentários. Um beijo para vocês e até nosso próximo encontro.